Olá, gente, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre planejamento, né? É muito importante, uma coisa que eu aprendi a duras penas, mas que é super importante se você quer, desde fazer uma viagem até ter um negócio digital, né? E aí, muitas vezes, a gente começa, né? Ou sem pensar muito no que a gente deseja, no que a gente quer, quando a gente está falando de um negócio, né? Na viagem, a gente geralmente pensa num destino. Mas num negócio, geralmente, a gente não faz isso. Muita gente começa, né, sem ter um objetivo definido, enfim, começa, cria uma conta ali no Instagram, começa a falar de um assunto, não sabe no que aquilo vai dar, se vai virar um negócio ou não, e depois acaba sofrendo, né, pela falta do planejamento. O planejamento é uma coisa muito importante e para a gente começar o ano bem, né, pensando em crescimento, pensando em vendas, em faturamento, a gente hoje vai ter uma aula super especial que vai falar sobre planejamento para criar e vender em 2023, só que não vai ser uma aula simples, não vai ser uma aula comum. Por quê? Porque a gente vai usar hoje como analogia para a nossa aula uma viagem, né? O que será que uma viagem pode ensinar para a gente sobre planejamento? Você já parou para pensar? A gente já viu a questão lá do destino, né? Que geralmente numa viagem você escolhe para onde é que você está indo e tudo mais. Mas o que mais uma viagem pode ensinar para a gente sobre planejamento? Só que, como eu falei, é uma aula muito especial. Eu não vou fazer ela sozinha, porque esse negócio de planejamento foi isso aqui para mim. Eu trouxe uma pessoa que, de fato, é super fera nisso e que sempre planejou as nossas viagens aqui, que é o Leonardo Paris, que é meu marido, meu parceiro também aqui nesse projeto. Vamos embora? Vamos nessa. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vir esse vídeo. Vamos falar primeiro para que serve o planejamento? Vamos lá, Para que serve o planejamento? para não cair em furada, né? Para não cair em furada Tá tudo certo. e para ter clareza sobre o caminho da onde a gente vai, onde a gente quer chegar. Aparece aí, não fica tímido, não. Timidez não vai rolar Eu não hoje. sou do vídeo, eu não sou do vídeo. Então, vamos lá. O planejamento ele é importante demais porque ele dá para a gente, né, uma clareza sobre os caminhos que a gente precisa trilhar para a gente alcançar aquele lugar, aquele destino, né, para onde a gente está se dirigindo. Numa viagem assim, nos negócios também. O Leonardo já vai falar sobre, né, sobre esses detalhes, mas hoje, né, antes disso, quando a gente está falando de caminho, é muito importante, né? Quando a gente pensa numa viagem, que a gente pensa lá no destino, a gente pensa, né? A gente tem esse ato de pensar para onde a gente quer ir. No negócio, como eu falei, muitas vezes isso não acontece. O planejamento vai ajudar a gente a pensar e também, né, vai mostrar para a gente que se a gente colocou aquela meta no papel, aquele objetivo, não adianta só pensar. A gente também precisa, Ir na direção, né, daquilo. exatamente, que é executar. E aí, isso aqui para a gente era um sonho, né? O Leonardo vai explicar um pouquinho mais a respeito disso. Deu tudo certo, a gente fez a nossa primeira viagem internacional em 2012, né? Exatamente. Foi um super projeto que eu não agreguei nesse planejamento de viagem, né? Só curti. Enfim, o Leonardo acertou tudo, né? Só que planejamentos podem ocorrer o quê? Imprevisto. Imprevistos, tá? Então, ter um planejamento vai ser muito importante porque ele vai te dar um norte, ele vai azeitar aí alguns caminhos, mas ele não impede que existam imprevistos no meio do caminho, mas o bom é que também você pode pensar um pouco nesses imprevistos, no que pode acontecer, no que não pode acontecer, também já tentar se planejar. Bora? Vamos lá. Então, só para a gente iniciar com essa frase aí que o Leonardo falou para mim ontem: o que a gente não enxerga, a gente não realiza, e é verdade. Então, você não contribuiu em 2012 porque era uma surpresa, de fato, né? Eu Também. sabia que era um sonho seu. Ela sempre me falava, né? Ela fez biologia antes de fazer marketing, antes de fazer administração. E aí ela falava que ela queria muito conhecer o Museu de Ciências Naturais de Nova York, porque era uma coisa maravilhosa. E eu fiquei com isso na cabeça. E 2012 era aquela época que você ainda entrava de madrugada nos sites para pegar umas promoções de relâmpago. é, e eu ficava correndo atrás de algum lugar bacana para ir. Claro que eu ficava olhando ali Nova York, porque eu queria realizar esse sonho dela. E aí, a nossa filhinha, ela tinha, tipo, acabado de nascer.
eu trabalhava no centro da cidade. Rio de Janeiro. Exatamente. E aí, de tarde, recebi um e-mail com uma passagem num preço fantástico. Eu falei, pô, vai ser agora. Fui lá no impulso, né? Passei o cartão de crédito, comprei a passagem. Telefonei, dei a surpresa. E aí falei, olha só, desde já temos que ver passaporte e visto. Porque eu comprei sem ter nada disso, E obviamente. isso você faz no planejamento? Claro que não. Não é indicado. Mas eu precisava pegar aquela passagem, aquele preço. Tá certo. Ó, o rei do planejamento tá contando aqui pra gente que nem tudo é planejado também, né? Foi um risco que eu corri, Foi um né? risco, Poderia exato. dar problema. Exato. Mas, enfim, corremos atrás do prejuízo, né? Tinha uma boa, um bom tempo ainda até a data da viagem. Eu comprei a passagem em março, abril, e a passagem era para outubro, né? A gente ia pegar o outono lá. Então, deu tempo, graças a Deus, de ver tudo. E aí, com tudo planejado para ir para Nova York, ou seja, documentação, passagem, hotel, tudo que na época era um Airbnb, e a Luciana entrou, ó. Boa noite, Lu. E aí, com tudo planejado, né, dessa primeira parte, ou seja, o que é que eu preciso para estar em Nova York? Preciso da passagem, preciso da minha mala com as minhas coisas, as nossas coisas, documentação para passar no aeroporto, na entrada, na saída daqui, na entrada lá, e o Airbnb reservado. E dólares, né? Exatamente, Dinheiro. exatamente. Cartãozinho no bolso também. Com isso planejado, eu comecei a pesquisar sobre as coisas para se fazer em Nova York. É relativamente simples, né? Porque é um destino muito mastigado, muito comum, então está tudo muito azeitado para que o turista faça as coisas sem dar problema, né? Então, nós tínhamos os passeios. Eu comprei um cartão que te dá desconto em vários passeios. Ele tem um desconto bem bacana em relação a você comprar cada entrada individual. E isso facilitou demais, porque nós tínhamos 10 dias lá e esse cartão era válido por 7. Então, praticamente em toda a viagem, durante toda a viagem, a gente teve como transitar pela cidade, por Manhattan ali, e fazer uma coisa de manhã, uma coisa à tarde, né? Então, assim, eu vi mais ou menos a quantidade de atrações que estavam disponíveis, as principais que não poderiam faltar, claro, né? A Estátua da Liberdade, o Empire State, o museu, que é um dia inteiro, eu já sabia que seria um dia inteiro, o Central Park, aí é gratuito, não precisa de entrada, né? Então, eu planejei dessa forma, não foi muito difícil a primeira viagem, uma viagem simples, o mais difícil foi mesmo essa correria do início para garantir as documentações e uma pessoa para ficar com a Marina, né? Porque ela fez um ano, 2 semanas depois a gente estava viajando. Mas aí deu tudo certo, beleza. Uma pessoa, a avó da Marina, minha mãe. Isso, claro. E aí, ahn, isso tudo ficou de aprendizado para a próxima viagem, né? Então, na viagem seguinte, que já foi em 2015, eu planejei mais. Mas se a gente for pensar né, nesse planejamento, né, de uma viagem, por exemplo, a gente tem todos os projetos, né, assim, né, os planos que são relacionados ao objetivo macro, né, que é chegar a Nova York, você Isso. precisa levantar grana, né, que nem sempre a pessoa vai ter totalmente disponível, às vezes tem o da passagem, mas não tem da hospedagem e tudo mais. Então, ela vai precisar levantar grana, ela vai precisar definir para onde é que ela vai, documento e tudo mais. E dentro de cada um desses passos, existem outras coisas Ah, também sim, reservar um que horário para você ir no consulado, para você ir no local que você passaporte, Polícia Federal, tem essas coisas todas, né? estar atento com prazos, taxas É, e tudo mais. Tudo isso está dentro do planejamento. é importante salientar que, embora eu tenha corrido esse risco dos documentos não terem sido tirados antes, era um risco, entre aspas, controlado, Calculado. porque tinha muito tempo para até a viagem acontecer e pelos prazos, eu tinha uma ideia dos prazos, né, daria para tirar numa boa, e foi o que aconteceu. A gente estava com os documentos muito antes da viagem, foi tudo de boa, A gente não tranquilo. recomenda que vocês façam isso, tá? Exatamente. Porque a entrevista consular, ela não é brincadeira, mas a É, gente assumiu esse risco, o Leonardo assumiu esse risco, a gente também tinha a documentação toda em ordem, digamos assim, sim. para que a gente pudesse realizar isso, mas
A gente não recomenda. Acho que quanto mais a gente se acostuma a planejar coisas, mais a gente vai identificando oportunidades de coisas que a gente pode ir melhorando ao longo do caminho. Exatamente, exatamente. E aí, em 2015, seria a primeira viagem com a nossa filha, ela já tinha 4 anos, e aí o planejamento, ele começou quando eu tive a ideia de fazer a viagem, que eu vislumbrei que dali a alguns meses eu teria a grana para comprar passagem e tudo mais, eu comecei a contar umas historinhas para minha filha, eu levava ela para a creche, era um trajeto grande, de uma cidade para outra, né, do Rio para São Gonçalo, de manhã, e depois de noite na volta. Eu comecei a contar umas historinhas para ela, salpicando coisas que ela veria na viagem. Porque, como o destino era a Europa, e não eram lugares assim com coisas muito maravilhosas para criança, não era uma Disney, não era uma coisa de parque, não era nada disso. Eu comecei a criar uns cenários de fantasia, com os castelos que a gente ia ver, com as ruazinhas que a gente ia passar, com algumas coisas interessantes que ela poderia se interessar. E aí eu fui contando essa historinha, sabendo que eu queria fazer aquela viagem e provavelmente aquilo se tornaria realidade, né? Então, naqueles caminhos todos, eu ia contando as historinhas, que ela ia visitar o castelo que já morou príncipe, já morou rei, princesa, né? E ia falando dos balões que ela ia ver e tudo mais, andar de trem, andar de ônibus. E foi uma viagem que compreendeu mais de um país, né? Exatamente. Era uma Então, viagem muito mais complexa, não só pela presença dela, que era uma criança pequena e exigia os cuidados necessários, mas como ali é tudo muito perto, a vontade que dá de você ir conhecendo os lugares é muito grande. E eu também sou um cara que eu gosto muito de fotografia, então alguns lugares me fascinavam e eu queria ter a oportunidade de vê-los, então eu tinha que planejar, eu tinha que estar lá para, né, realizar o meu sonho também. Então importante. eu comecei a planejar essa viagem muito antes com a Marina, né? E aí quando chegou a hora de comprar passagem, eu não titubeei, peguei também uma promoção boa, paguei e com tudo mais ou menos já ajeitado, já tinha passaporte, estava tudo certo, eu comecei a planejar aí sim os detalhes de cada cidade que a gente viajar, qual seria o meio de transporte, se eu comprasse antes, eu teria algum desconto, se eu deixasse para depois, né, poderia não encontrar e não fazer aquela perna do passeio. Então, eu optei por fazer essa pesquisa bem detalhada de todos os lugares que eu queria visitar naquele período, comecei a botar num PowerPoint se seria possível, dentro de um horário de 1, 2 dias, né, na faixa de tempo de 1, 2 dias, visitar cada um desses lugares e ir para o outro, e fui comprando as passagens de trem, fui comprando as passagens de ônibus, eu variei para ter uma diversidade mesmo de situações. Acho que no planejamento você também precisa saber identificar aquilo que você consegue realizar, aquilo que não dá, que tem coisa que você quer fazer, mas demanda outras coisas ou é um esforço que vai ser, naquele momento, mais difícil de você realizar, né? Eu sabia que era um desafio grande, porque foram, sei lá, umas 13, 14 cidades, né? Em 3 países. Em 3 países. Mas, embora eu tenha planejado bastante, se uma ou outra coisa não acontecesse, não teria problema, porque tinham muitas outras coisas para você fazer. Então, você planeja, mas você deixa um espaço para o imprevisto acontecer e tomara que esse imprevisto seja bom, né? Mas vamos falar aqui que já tinha acontecido o imprevisto um ano antes, né? Não, Um então, ano em para que acontecer. 2015, a história começa em 2015, então eu tô falando de 2015. E aí, vamos lá pro dia da viagem, né? Para alguns dias antes da viagem, aonde eu acabei de falar que eu planejei muito, mas eu executei muito mal. Nós executamos muito mal desde esses primeiros dias. Pensa que tem 3 camadas, né, de planejamento que você precisa fazer, e em duas a gente foi muito bem, o Leonardo foi muito bem, e numa, né, houve uma falha grande que se recai bastante sobre mim, mas aconteceu. Assim, nessa questão de você planejar para você, o que que eu preciso ter para estar lá nesse local, passaporte já tinha, passagem já tinha, tudo certo, mas a gente precisava trocar os euros. E como a Juliane trabalhava em banco, eu fui deixando para ela ver, para ela trocar e tudo mais, com essa facilidade que ela tinha. Embora ela não trabalhasse numa agência que lidasse com essa troca, eu achava que fosse tranquilo ela passar por algum lugar, só que ela foi se mostrando muito desconfortável com a ideia de ter alguns dólares na bolsa
na cidade que a gente vive, que a gente sabe que não é, né, das mais seguras. E isso foi ficando, foi ficando, foi ficando. Deixamos para o último dia. Que A era o dia da viagem, viagem. que era o dia da viagem. Nós tínhamos que estar no aeroporto até às 14 horas. E a gente foi para a agência aqui em Botafogo. A gente mora em Copacabana. A gente foi em Botafogo. É um bairro super próximo aqui, tipo, é bem vizinho. Coladinho, coladinho. Às 10 horas, na hora que a agência abria. Só que tinha fila. E não tinha numerário, né? Não tinha dinheiro, não Quando tinha a gente chegou no moeda lá. caixa, o cara falou, ó, tá sendo numerário, tem que ver o que eu vou fazer, como é que vai ser, tem que esperar. E aí você fica sendo preso naquela situação ali, a hora vai passando, a hora passa incrivelmente rápido nessas Exato. situações. Quando a gente foi ver, já era 11h40, a gente voltou correndo para casa. E o que fica de aprendizado nisso também é porque nesse dia eu me lembro que foi aquela coisa, não, mas está chegando um carro forte com o numerário, né, com euros para trocar, porque tinha real lá, não tinha moeda estrangeira. E aí, hoje em dia, eu percebo que se isso acontecesse com a gente de novo, né, é muito difícil que a gente deixasse para a última hora. Mas se isso acontecesse, possivelmente a gente ia voltar para casa E acabou, e acabou. viagem, compra lá. Talvez trocasse alguma coisa no aeroporto, É, com um câmbio não tão bacana, mas trocasse só uma parte, e depois lá a gente trocaria como a gente costuma fazer, que a gente realmente não troca todo dia. a gente fica preso naquela questão de desconto para funcionário, pegar uma melhor tarifa, e essas coisas acabam travando a gente muito. Mas, enfim, a intenção foi das melhores, mas foi muito mal executada, então não adianta, né? Não adianta você ter boas intenções, você tem que executar corretamente o que você planejou. Então, começou muito errado. Aí, nesse dia, tinha um monte de gente aqui em casa, porque a Marina tinha ficado em casa com as avós, com a prima e tal. Na hora que a gente chegou, tinha que almoçar, ela tinha que almoçar para ela ir forradinha para o avião, que a gente sabia como é que ia ser comida lá, se ela ia gostar, se não ia, aquela coisa toda. E saímos de casa, sei lá, 12h30 para estar no aeroporto, assim, 2 horas era a hora que encerrava o check-in. Então a gente já tinha que estar no aeroporto 12h30, que era a hora que a gente, né? Tava chegando em casa. É, e aí descemos, ainda tomamos algumas decisões erradas, que eu achei que a gente tinha que Noção pegar o lá. ônibus que ia direto para o aeroporto, que não parava tanto, era aquele ônibus azul. Aí, em vez de pegar um táxi direto, chegamos lá, 20 para as 2, fui direto no guichê da companhia aérea, e era um voo para a Itália, e de lá a gente pega a conexão para a República Tcheca, para a Hungria, na verdade, em 2015 era para a Hungria. E a moça informou que tinha fechado o check-in, não dava para viajar mais. Atrás da gente, a gente não sabia, mas estava o cara da companhia aérea verificando se tinha mais alguém para embarcar ou não, porque estava fechando realmente o embarque ali naquele momento. Só que eu recebi a notícia que não estava fechado. Ao invés de olhar em volta e perguntar algo para alguém, eu peguei o telefone para ligar para onde tinha comprado as passagens. Nisso, nós perdemos o voo. Mas a atitude foi correta, né? Porque assim, a informação a gente pega no balcão de viagem e não resolvendo lá, a gente entra em contato com a companhia. É, Então, assim, nesse momento, é. poderia, mas a gente estava tão bem, muito atordoado, a gente estava com uma criança que estava esperando viajar, Putz, enfim, foi. aquilo cortou meu coração, porque naquele momento que a gente tinha que falar para ela que a gente não ia viajar mais, e viajar no dia seguinte ou 2 dias depois não seria uma opção, porque a passagem, sei lá, cada um 15 mil, só tinha primeira classe, aquelas coisas tudo em cima da hora, irreal. Então voltamos para casa frustrados, foram férias terríveis, não sei nem o que dizer, é, mas enfim, ficou um duro aprendizado, né? E Mas isso não impediu a gente de viajar para lá, porque em 2016 eu recomprei as passagens e nós fomos. Dessa vez foi tudo certo, né? Fomos para o aeroporto, pegamos o mesmo avião, passamos pelo mesmo cara Exato. que estava embarcando no outro Que nos momento. conheceu. Porque depois daquele momento eu ainda tentei ver se tinha como conseguir alguma coisa através da própria companhia aérea, que era a Alitalia, nem existe mais. Tentar um remanejamento de E eu conversei voo. muito com o gerente, assim, aquela coisa, aquela discussão toda, né, de você, naquele momento de emoção, querer fazer acontecer, mas não deu. Enfim, no final, nós ficamos amigos. Quando eu passei por ele, ele me cumprimentou. E como tinha que ser mesmo, porque na verdade o errado era eu, né? Eu que tinha que estar lá na hora certa para embarcar. E aí nós fomos, pegamos essa escala lá para esse voo para a Itália, para fazer uma conexão para República Tcheca, né?
Foram 9 horas de conexão, demorada, mas enfim, chegamos. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Quer dizer, nem tudo, né? Porque realmente, assim, como eu falei, eram muitas coisas. Mas se Essa você pegar a viagem, quantidade de coisas que tinha para fazer sim. e o que deu errado, que foi assim, Não. E mesmo no que deu errado, foi um golpe de mestre que você deu, né? não, assim, foi uma Porque, situação que gerou uma história para sempre, né? Assim, não vou contar aqui porque não é muito, não, o né? começo da. Não, mas a parte que pode agregar, eu acho que é de sempre ter um backup, né? É, Sempre tenha um backup a respeito, mesmo o seu planejamento, né? Você planeja chegar até algum lugar, você precisa ter né, algum tipo de resguardo, né? é. Nessa viagem, o Leonardo perdeu O o celular celular. no táxi. Nós chegamos, depois de passar alguns dias pela República Tcheca, nós chegamos na Áustria. E era de noite. A gente sempre chegava nos lugares à noite. Por quê? Passeávamos durante o dia, ficávamos cansados. Aí entra um pouquinho no planejamento. Não sei se vocês fazem assim, eu fiz assim e deu certo. Como a gente estava com uma criança, nós dedicávamos o dia à diversão, aos passeios, às coisas claras, até porque a gente não ia fazer nada de noite, não ia para uma night, nada disso. Então, o dia era dedicado à Marina, né, ao dia com ela, aos passeios, a entretê-la. E aí, sempre que a gente ia para alguma outra cidade, a gente pegava um ônibus de tardezinha para chegar nos locais por volta de 9, 10 horas da noite no máximo, Ou o trem. ou trem, e acordar no local do próximo passeio, já acordar no local. Então a gente descansava, dormia e já acordava meio que refeito ali. Essa Exato. foi a estratégia. E deu muito certo. Só que teve Isso é uma. planejamento raiz. Assim, aí antes de chegar na Áustria, só para pegar o gancho ali da. Que eu acho que é importante, isso gera um aprendizado bacana, e a Ingrid também entrou. Ó. É, Antes de chegar na Áustria, nós fizemos uma viagem para uma cidadezinha da República Tcheca chamada Český Budějovice. O nome é complicado mesmo, mas ela é uma gracinha. E nós chegamos lá de noite para dormir e no outro dia acordar para fazer um passeio para um castelo que é um verdadeiro castelo da Cinderela. Então, toda aquela história que eu contei para a Marina seria concretizada na parte da Naquele manhã momento. do dia seguinte. E depois nós pegaríamos um ônibus para ir para uma outra cidadezinha mágica, passar a tarde e a noitezinha e voltar para Praga. Muito bem. Chegamos na cidade à noite, 10 horas. Não me passou uma situação de perigo. Eu não senti medo de estar ali, mas era tarde da noite, num local que a gente não conhecia, Meio ermo, né? mal iluminado e ermo. Então nós tivemos que andar da estação de trem até o hotel onde a gente ficar por ruas muito escuras. Para mim, tranquilo, mas para elas eu senti que ficou um pouco ruim. Então, talvez na próxima viagem que eu fizer com a Marina e com a Olivia, eu vou me atentar a esse tipo de coisa. E aí, no dia seguinte, nós acordamos, conforme planejado, fui no supermercado fazer compra para a gente tomar um bom café da manhã, porque, na verdade, não era um hotel, era um Airbnb ou Um um hostel, alguma Booking, alguma coisa coisa assim. assim. E eu fui nesse supermercado fazer uma comprinha de café da manhã e voltei. Só que quando eu voltei já estava chovendo, o tempo fechado. Quando eu cheguei em casa, começou a cair um toró. Aí, beleza. Isso até então, como era muito cedo, não estava atrapalhando o restante do dia. Mas eu já estava pensando num plano B. Muito bem. Deixei elas em casa, fui tirar umas fotos ali por baixo, porque a Marina ainda ia acordar, eu tomei café da manhã com a Juliane. E fui tirar umas fotos na praça principal. A chuva só aumentava. As fotos desse dia nessa cidade são todas chovendo. Foi um espetáculo visual, mas tudo chovendo. E enquanto eu tirava as fotos, eu pensava no que eu poderia fazer para tentar distrair, porque para a Marina era o principal passeio. O castelo, ver aquele castelo, era o principal passeio. No bloco. É isso aí. Muito bem. E aí, acabando as fotos, eu voltei para onde a gente estava e falei: olha, o céu está limpando, não está ideal, mas está limpando. Vamos manter a parte da manhã e a gente, mesmo chegando atrasado, assim, aí já tinha um atraso por causa da chuva, a gente tenta aproveitar o máximo possível.
E beleza, fomos para a rodoviária, pegamos o ônibus, chegamos lá, subimos a montanha, o castelo fica em cima de uma montanha maravilhosa, muito bonito mesmo. E eu me lembro de estar ali nublado, tirando as fotos e curtindo com a Marina, brincando, contando história. Lembra do castelo que eu te falei no ônibus? É esse aqui, tal, tal, tal. Ela fazendo pergunta. E lá na frente, muito lá na frente, um céu azul. E eu falei assim, poxa, será que vai clarear? Será que vai ficar azul? Vai ficar ainda mais bacana esse passeio. Um lugar tão bonito, cheio de flores, jardins bem cuidados. Aí eu falei assim, vamos dar mais um tempinho aqui. E a gente ficou ali caminhando, vendo os jardins, a parte de trás do castelo, umas árvores imensas que tem em volta. Perdemos o guarda-chuva. Sim, alguém furtou nosso guarda-chuva na República Tcheca. Olha só, não é só no Rio de Janeiro que as coisas acontecem. E beleza, o sol deu uma aparecida, o céu azul foi muito rápido, então assim, ficou azul 5 minutos, 10 minutos e partimos, fomos embora. Quando a gente desceu, era mais ou menos a hora do almoço. E no ponto de ônibus, que tem os horários que os ônibus passavam de volta para Cheshire Budejovic, para a gente pegar o outro ônibus para ir para outra cidade, o horário estava tipo 1h30, era 12h30. E aí a gente ficou esperando esse ônibus 1 hora, sem almoçar, porque eu fiquei com medo de ir almoçar e perder esse ônibus, aí o outro só era 4 e pouca. Comprei uns snacks, uns biscoitos para a Marina ali, para gente, um refrigerante. Era no meio do nada, né? Se essas cidades já são É, interior. Quando você vai para um passeio mais específico, é mais interior ainda, super limitado. Mas quando foi 1h30, pontualmente, o ônibus chegou e a gente foi para essa Cheshire Budejovic para pegar o outro ônibus. Pegamos, já sabendo que estávamos atrasados, mas assim, pô, já que a gente estava planejado, vamos embora. A gente fica lá de noite um pouquinho, se qualquer coisa a gente fica em algum hotel, coisa assim. Porra, pegamos o ônibus, 1 hora e pouca de viagem pelas estradinhas. Chegamos na cidadezinha, mais uma vez um toró, mas um toró de praticamente alagar. Todo mundo que saiu do ônibus foi para a padaria lotou, todo mundo comendo ali na padaria mesmo, porque não tinha mais o que fazer. O céu fechou de uma forma inacreditável, devia ser umas 5h30, umas 5, fechou e estava escurecendo mais tarde lá. E aí pegamos o ônibus de volta. Nem ficamos mais tempo porque não tinha nada o que fazer. a gente só É, gastou. era uma cidadezinha fantástica chamada Cheshire Krumlov. É uma cidade Vamos voltar? eu gostaria, de conto de fadas, né? Mas aí ficou essa lição de você ir postergando e esperando. Mas, como eu falei, essas coisas aconteceram, viraram história. E aí nós partimos para a Áustria. Voltamos para Praga e de Praga, no dia seguinte, fomos para a Áustria, Só um adendo. de ônibus. Né? Em viagens, alguns imprevistos geram histórias que são realmente muito divertidas e tudo mais, e com outros a gente aprende lições que, enfim, são muito dolorosas na época e depois também viram um aprendizado, como a questão lá da gente perder o voo. Só que quando a gente está empreendendo, a gente tem um negócio, muitas vezes a gente não tem todo esse espaço, né, para errar e falar assim, mas gerou um aprendizado. A gente precisa estar mais atento com relação a isso, né? Acho que às vezes a gente, como muitas vezes começa sem ter um objetivo definido, estratégico, né? Como, por exemplo, é você ter um destino, um local de destino para a viagem, muitas vezes isso vai se perdendo. É só um adendo para a gente não perder o link com o planejamento aqui né, do seu resultado. Parece que não, né? Mas assim, a viagem ela envolve um custo elevado, né? Quando ela é para um destino internacional, ela envolve um custo elevado. E como eu falei, o que me doeu mais não foi nem, claro, doeu perder o dinheiro da passagem, doeu perder o dinheiro de algumas reservas que eu não consegui cancelar, embora muitas eu tenha conseguido, algumas eu não consegui, perdi esse dinheiro também. Mas a dor maior é a dor sentimental de, às vezes, frustrar alguém, uma criança, por Exato, exemplo. Então, é um exato. custo que você não pode nem valorar, né? Assim como É uma tempo. empresa, um negócio pessoal. Eu vou fazer um negócio no Instagram, vai ser baixo custo. Pô, cara, não vai. Você tem uma série de coisas que você tem que comprar, que você tem que Uhum. ajeitar E é tempo, para né? estabelecer. Tempo é o nosso bem mais Exatamente. valioso. É, Eu me lembro que quando eu passei por aquela situação que eu já falei algumas vezes de saúde e tudo mais, uma preocupação minha era não ter saúde, visão
para enxergar o mundo, né? Sim. E aí imagina se isso acontece numa situação onde você perdeu uma viagem e você não sabe se vai fazer a próxima. Não foi nesse intervalo de tempo, mas o sofrimento, né? Nem sempre a gente tem mais tempo, né? Então, o tempo é a coisa mais valiosa disso tudo, né? Então, a gente precisa estar bem atento com relação a isso. Pois é, e você falando de visão, é até interessante, porque nessa, nessa segunda viagem que a gente fez, eu já tinha planejado em 2015 e eu repassei tudo para atualizar com as coisas de 2016, porque as coisas mudam, as coisas são dinâmicas, né? Não poderia manter as mesmas. Então, eu revisitei cada passo. Uhum. A época foi a mesma, praticamente, da viagem, né? E eu via os dias acontecendo, as coisas acontecendo. Então, assim, nesse dia a gente vai acordar para café da manhã, 10 horas, de repente a gente vai estar livre para poder sair. Então, entre 10 e meio-dia e 1 hora, mais ou menos, dá para fazer um passeio de 2 horas e meia ali, Uhum. para ir almoçar, e depois faz um outro passeio de tarde, aí volta para o hotel, depois, ou viaja, se fosse o caso de viajar para outra cidade, né? Então, assim, eu comecei a ver antecipadamente como é que seriam os meus dias. Porque se você não enxerga, você não realiza, Exato. né? E isso é fazendo um link agora com uma coisa roots de administração, que não é nem o caso, né? Quando eu trouxe essa ideia do planejamento, pensei num planejamento prático, né? De entregar um mapa, né? Que você consiga pensar nisso tudo de maneira prática para ter resultado de maneira mais efetiva. Mas quando a gente pensa em administração, quando a gente vai lá falar do planejamento estratégico de uma empresa, lá no documento, né, você tem, é previsto que você defina ali a visão da sua empresa, né, a visão do seu negócio, não só das O diversas que você áreas vai que você fazer, tem, quem você vai né? atender, né? Então, seja para um negócio, né, mimetiza a nossa vida, né? Sim. Porque sem visão, então você não consegue planejar a sua viagem, Criar movimento em você não direção àquilo, consegue né? criar exatamente, e o seu senso de talvez de pertencimento a uma vida é, né, que vai aproveitar esse universo ao nosso redor, talvez fique diminuído, né? No caso, eu senti isso quando eu passei por essa situação. E aí já puxando um pouco para a área do meu trabalho, assim, né? Mas pegando essa parte da administração, eu faço monitoramento de alguns indicadores, né? Então, o planejamento, quando você faz e você começa a botar ele em prática, você vai queimando etapas, você vai cortando aquilo que você já fez. Então, você está monitorando o que você mesmo já fez para Sim, você ir passando de fase, né, e chegar lá aonde você precisa chegar, seja na empresa, seja na viagem. exato. Então, é uma analogia muito boa, realmente, quando você pensou nisso da viagem, e realmente foi, assim, excelente, porque tem vários paralelos, né? Mas, então, eu via os dias acontecendo na frente. E eu acho que isso foi fundamental. E Cheguei a ver. você acha que isso te ajudou com, né, voltando ali quando você perdeu o celular, no táxi, você acha Então, que essa ideia de você enxergar tudo, vivendo isso antecipadamente, te ajudou? olha, ajudou, mas eu realmente não contava em perder o celular, porque É, no celular estava o PowerPoint com com, todos os com os passos da pontos. viagem. E era um PowerPoint gigante, que eu fiz assim, pô, com maior carinho para ir passando nas viagens, Acho que tinham poder. tickets, né? Assim, cópias de tickets, de Tinha tudo, bilhetes de viagem, se eu internet. perdesse, se eu perdesse o ticket físico que eu imprimi para levar, e é mais o Exato. planejamento, ter os tickets impressos, com os dias direitinho ali, né, Hoje no, em no dia, com a Clips. questão de banco, Hoje é na aplicativo. Hoje internet. é aplicativo, você já tem tudo. O cara corta o ticket aqui, né? Exato. Não, mas exatamente. Hoje em dia você leva tudo no celular. Se fosse hoje, então seria pior ainda, né? É Seria verdade. horrível. Mas Cleo, ele foi bem efetivo em tentar né, conseguir sair dessa situação. Porque além dele ter imaginado e planejado tudo isso na mente dele, estava no celular, mas ele também conseguiu, ele comprou, acabou comprando um celular lá, É, mesmo meia boca, mas deu para salvar alguma coisa. assim, em 1 minuto, uma história em 1 minuto seria: a gente chegou na Áustria de noite, eu estava na frente do carro, do táxi, e o celular estava entre as pernas, né? No banco, entre as pernas. Eu cheguei no hotel que a gente ia ficar,
eu precisava tocar o interfone para o cara vir descer. Tem muito disso lá. As coisas não são tão automatizadas ou tão... Estrelas, tá? É um hotel que você precisa. Ele era bem arrumado, bem fofo, bem limpinho, assim, bem organizado. Mas você precisava lá tocar para o cara descer e abrir. O síndico do hotel, sei lá, abrir. E aí, nessa que eu levantei e fui tocar o interfone, eu fiquei de costas pro carro. E o motorista, muito esperto, já começou a tirar tudo da mala, dos bancos, ajudando a Juliana, botou tudo na calçada. Nessa, quando eu me viro para ir para o carro... Em casa, dentro Não, mas quando eu me virei para ir em direção ao carro, que provavelmente eu ia voltar ao banco, como tudo já estava fora, na minha cabeça não precisava mais voltar para o carro, mas meu celular estava lá, com o motorista. E aí ele levou meu celular. Eu fiquei sem. Só fui me dar conta quando eu fui avisar as pessoas que a gente tinha chego. Fazer, mas cadê meu celular? Tá na sua bolsa? Não, não tá aí? Caramba, eu perdi. Já era. Exato. Aí foi uma bad. Aquela coisa de tentar não achados e perdidos. A polícia achou que era um absurdo, que a gente ia rever o celular. porque isso não existe. Mas, enfim, existiu. Porque, de fato, Leonardo já esqueceu o celular 2 vezes no Uber aqui no Rio de Janeiro, mas ele conseguiu reaver o celular aqui no Brasil. Lá na Áustria, ele não teve essa mesma E depois ainda falam que lá é país de primeiro mundo. Né? Exato, enfim. Ele não conseguiu reaver o celular nunca mais, mas em Budapeste... Isso, aí depois que a gente visitou a Áustria ali e tal, a gente foi para Budapeste, na Hungria, e lá, andando pelas ruas, um rapaz vendendo iPhone na rua. Pô, a gente ficou, fantástico. A gente ficou num hostel, né? Tipo Camelódromo aqui do Rio. Muito perto de um centrinho, né? É uma região muito movimentada e tudo mais, muito boa para você circular. E eu vou te falar que é uma das cidades mais lindas e mais legais que eu conheci. Parece muito com o Rio de Janeiro. Exato, assim, eu me senti muito bem nessa viagem, em todos os países. Eu acho que talvez a República Tcheca, Praga especificamente, não tenha aproveitado tanto. Eu acho que não aproveitou tanto. Mas Budapeste foi sensacional. E a gente ficou perto desse centrinho que tinha... Não era tipo um camelódromo, era uma zona de brechóis. Né? Vendia muita coisa usada e tudo mais. E eu não sei por que não, mas a atitude do cara era como se ele estivesse ali talvez, na Baiana vendendo coisa, né? E aí, pô, eu tava naquela de preciso recuperar minha conta, quero ver, quero ter aquela segurança. Embora tivesse tudo decorado, porque eu já tinha pesquisado aquilo e revisto 1000 vezes, mas eu queria ter aquela segurança. Né? E ter uma coisa mais portátil para tirar as fotos também, né? Lembra que a gente está falando de uma época que não existiam super os celulares eram bons. Eram S6, né? Eram bons. Para época eram legais, mas não eram... Não é que nem na viagem de Nova York, aí celular era inexistente. Só assim. máquina Eles mesmo. eram... Eu tinha um celular na época que ele deslizava, mas ele era péssimo. E aí eu comprei o celular desse cara, achando que era um iPhone. Voltamos para o hostel, a gente ficou um hostel lá, e eu comecei a tentar recuperar minhas contas. Só que eu comecei a ver, mas Chrome no iPhone, eu comecei a achar muito estranho. Quando eu percebi, aquele celular não valia nada. Espaço, não tinha espaço. Ele não conseguia Imagina, baixar o WhatsApp. Você acha que ele tinha espaço de 16 gigas? Não. 8? Não. 4? Não. Ele tinha, sei lá, 100 megas de espaço. Inacreditável. Que o cara... Era só uma carcaça. Era só uma carcaça, praticamente, que acendia uma luz, uma tela, e ele me enrolou. E talvez eu quisesse enrolado. Foi a única vez que o Leonardo teve um iPhone. Eu acho que criou um trauma gigante, porque ele realmente não é um iPhone. Ele é completamente descrente, né? Assim, quando a gente pensa em marca, a gente tem ali os crentes e os descrentes, né? Que são aqueles que são contra, que falam nada a ver. E Leonardo é essa pessoa. Eu acho muito caro para um celular. Vou para um celular bacana, mais barato. De marca. Enfim, aí acontece que quando eu percebi que eu tinha sido enrolado, aí o negócio ficou potencializado, né? Eu já estava chateado, eu fiquei 3 vezes mais chateado, né? Quase melou assim para mim aquele momento. Falei, ferrou. Mas aí, andando também pelas ruas, eu me deparei com um outro vendedor de celular, né? E aí eu resolvi vender o meu celular para ele. Eu falei, não, Leonardo, você acabou de ser enrolado. Mas vai que eu consigo, de repente, um celular melhor. Poderia não ser maravilhoso, mas 100 megas eu não conseguia fazer nada, não conseguia instalar nenhum aplicativo, nada. E ele conseguiu. Conseguiu trocar o celular. Ele falou, eu tô vendendo um Samsung, eu falei, eu tô vendendo um iPhone. Não, Samsung.
tô vendendo um Samsung. Eu tô vendendo um iPhone. E eu falei que aquele iPhone ele tinha as costas, né? Com Que você não as se adaptou. armação. Falei que não me adaptei, que era muito ruim, que eu preferia 1000 vezes o Samsung. Falei que era 64 gigas e o do cara era só 16, sei lá, na época. Eu falei que era o meu era o top de linha, entendeu? Que Não façam isso, gente. Isso é feio. levei o cara com café, olha só, na Hungria. Olha que bacana, levei o cara Olha com essa café. história. Separei ele da mulher, que eles estavam em dupla. Aí falei assim, pô, cara, vamos ali negociar, vamos tomar um café ali, não sei o quê. Não tomei café nenhum, só chamei ele para um café. E aí comecei a conversar com ele, falei das características do celular, falei assim, agora, esse aqui é menor, né? Esse Samsung aí, ele tem muito menos capacidade que o meu, então fica elas por elas, digamos assim. Isso é naquele inglês, assim, arrastado. Mas o dele também era, porque ele não era é, Nativo, né? nativo, é. Parecia não ser. E É aí, óbvio, mas ninguém ali é, né? A gente está falando de Hungria. mas aí, então, convenci, e aí a mulher dele chegou, ele tentou desfazer o negócio. Eu falei assim: não, ó, então valeu, foi muito bom fazer negócio com você, Eu até estava mais. preocupadíssima E também. ela com a Marina na esquina, perto do metrô. Eu falei assim: pô, vou pegar esse metrô agora. Passou um carro de polícia, não foi? Aí o cara ficou meio Saiu. assustado, assim, que ele devia ser um contraventor de outras coisas também, ninguém sabe, né? Ele ficou assustado, meio que saiu pro outro lado. Eu falei assim: vamos pegar esse metrô agora e vamos pro outro lado da cidade, ali, pro outro lado do Rio, e lá a gente vê o que acontece. Mas, gente, a cidade é incrível. É. É incrível. Se vocês O tiverem a celular era oportunidade, melhor do que o que estava na mão, mas também era uma porcaria. sim. Enfim, Não eu saí no comprem, prejuízo não de comprem todas as simuladores de formas, ambulantes em viagens é, e viagem para Budapeste. mas essa história ficou, né? Assim como ficou também, brevemente, a história de Nova York. Quando a gente chegou lá, viajando pela primeira vez, nós fomos para o Airbnb, É. e aí, quando nós chegamos no endereço que a pessoa tinha dado, era um endereço falso, não era o endereço do apartamento dela. Ela fazia isso por segurança. E aí, até a gente descobrir foi chamado o síndico da área, que lá tem mais áreas com síndico, não um prédio só, é o síndico da área, e o cara chegou, pô, um cara de 2 metros de altura, Deu uma parecia intimidada, né? parecia o rapper, chegou e falou assim, What's going on here? We have a situation. Caraca, quando ele falou isso, eu falei assim, pronto, eu vou ser deportado em 3, 2, 1. E tinha uma americana que estava bem brava, né? Porque Mas ela falou, ela era vizinha dessa nossa host, e ela falou ela faz isso que ela sempre. fazia isso sempre, que não sei o quê. Então ela estava bem brava e a gente tava bem frio, né? A gente chegou de É, tarde, mas tava frio. e estava frio, porque o outono em Nova York é friozinho. E a gente com mala no meio da rua ali naquele bem cenário ali nova-iorquino mesmo, sem saber muito o que fazer, mas enfim, deu tudo certo Ele acabou depois. ajudando a gente com Travis, o nome Airbnb. dele é Travis, É, eu lembro disso, ele foi acabou marcado. ajudando a gente e aí depois disso deu tudo certo porque a gente contou aqui. E aí a terceira viagem, né? Exato. Percebe que existem, né, sempre essas histórias que a gente está contando, tem um fio da meada, né, da importância do planejamento, de coisas que estão é, rodando, né, tem coisas que a gente consegue atuar, tem coisas que não consegue atuar. O quanto mais próximo da gente esse controle tá, melhor, Melhor, melhor. né? E percebe que, né, quanto maior a complexidade do seu projeto, né, não, assim, você vai ficar mais demandado de coisas para você fazer, né? E você vai talvez ter uma carga de responsabilidade nas costas mais pesada. Isso no nosso negócio também, né? Então, você quer um resultado muito grande, muito expressivo, você precisa se planejar para isso acontecer e você precisa saber que em determinado momento é você que vai ficar equilibrando vários pratinhos. E quando a gente está equilibrando vários pratinhos, ou a gente aprende a fazer uma escolha ali, né? Entender qual vai ser, né? Quais vão ser os pratinhos que a gente vai equilibrar, se tem algum pratinho que a gente não consegue agora, que a gente vai buscar ele depois, ou não. Porque aí, quando a gente passa por essa fase, né, a gente costuma ficar um pouco mais tranquilo. A gente fez uma terceira viagem, né? É, E aí a gente, como algumas tarefas dessas operacionais, né, em termos de viagem, pensar em todos os trajetos, onde você vai dormir, onde você os não vai, onde você vai transportes. comer e tudo É, mais.
essa terceira viagem que a gente fez, a gente não estava de novo com as meninas, né? Nem com a Marina, nem com a Olivia, já era nascida, mas elas ficaram aqui no Brasil. E a gente conseguiu chegar nesse outro degrau do planejamento, que é quando você consegue delegar algumas tarefas. E na viagem não é assim, né? Quando eu falo delegar, é para aproximar da realidade do seu dia a dia quando você estiver fazendo, né, tarefas relacionadas ao seu negócio. Ah, assim, né? A Olivia foi encomendada na viagem da Europa, né? Ah, exato, exato. A gente não planejou, mas ela Ela, planejou. ela veio com a gente. Exatamente. Mas então, a questão lá que não deu certo nessa segunda viagem da Europa, que choveu, eu cheguei a ver o planejamento, a previsão do tempo para esse período. Em nenhum momento para essa cidade tinha dado chuva. Lá mudou e aí foi meio que imprevisto mesmo, mas como eu te falei, tá tranquilo porque a gente ia fazer muitas outras coisas, então, Sim. de boa. Mas conta dessa terceira viagem. A terceira viagem também envolvia uma Nossa. surpresa, né? Só que aí já tinha o visto, era para os Estados Unidos, envolvia ir para os Estados Unidos, mas eu comprei e consegui também. Eu não sei o que acontece. Eu vou visitando os locais e ver os sites e vejo umas passagens às vezes baratas, que estou com dinheiro ali para aproveitar e eu comprei É uma viagem planejamento. de Planejamento. cruzeiro Isso é mental, né? Quero planejamento. viajar, quero viajar, quero viajar. Ah, financeiro, né? Importante. E aí eu consegui comprar uma viagem de cruzeiro. Olha que bacana. Eu nunca tinha viajado de navio. Ju também não. Queria saber como é que era essa experiência de ter tudo num lugar só. O transporte, o hotel, a comida e os passeios, as atrações, todas num único lugar. Isso envolvia ir para os Estados Unidos, mas mais especificamente Miami, porque o cruzeiro era pelo Caribe, né? Então, comprei a passagem do navio. Passagem aérea, passagem do navio. Isso. E como a gente estaria por ali, eu comecei a ver coisas para se fazer naquela época. Eu, por exemplo, gosto muito de hóquei no gelo. E um dos times que eu gosto era da cidade de Miami, então comprei os tickets para assistir ao jogo. Também nessa época, era final de fevereiro, né, ali, início de fevereiro, na verdade, dia 8, dia É. 10, o inverno ainda estava bem rigoroso lá no norte, ou seja, lá em Nova York. Então, resolvemos retornar à cidade para ver então a neve caindo durante alguns dias, passamos 7 dias lá. Foi uma E foi muito experiência legal, incrível. porque nessa época não está previsto cair. Você vê a neve É, caindo, é. né? Você vê neve na rua, tá cheio de neve e tudo mais, mas você não, é muito difícil você pegar a neve caindo. E no primeiro dia, né, quando a gente chegou lá, a gente deixou as nossas coisas também no Airbnb, e quando a gente saiu para tomar um café, a gente parou, assim, era um cafezinho, né? Um café com aquela janelinha de vidro que a gente É, senta olhando a a rua. rua, E aí a gente começou a ver a neve caindo. barato, assim, foi muito mágico. Recomendo fazer esse tipo de passeio, porque vale a pena. Mas se preparem, porque a gente não olhou para esse lado, a gente achou que fosse comprar as roupas de frio, assim, luva, Com gorro. facilidade, É. o que não aconteceu. Então, assim, além das nossos casacos e tal, não darem tanta proteção assim para o frio, Porque né? aí eram já menos muitas coisas. Chegou a pegar -8, né? E a gente não estava É, preparado para é esse frio muito todo. frio. E a gente ia nas lojas comprar a luva, que é o principal aqui, né? Tá exposto, a mão está exposta. Até porque você quer tirar foto. E o negócio começava a congelar e doer. E a gente ia nas lojas, tem luva? Não, Você não é, perdeu o não não é time. início de É. inverno. Você só está vendendo isso no início do inverno, já está no final do inverno. Assim, meu Deus, nenhuma, não, nenhuma. Vai na loja tal, aí na loja tal não tinha. Entre um caminho e outro, às vezes, uma loja e outra, às vezes a gente tinha que parar, Para entrar em fingir que ia alguma comprar alguma coisa. coisa para esquentar a mão, dar tempo dela esquentar de novo e poder sair para achar uma luva. E até que anda, 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 achamos a luva, e aí sim, aí o passeio ficou muito bacana, porque a gente começou a realmente andar com conforto ali, tinha neve, tinha o frio, mas tudo dentro do aceitável. Aí foi muito legal. E aí, o que a gente traz de novidade, por exemplo, é que assim, nós tínhamos umas 2 ou 3 malas, né? Fomos com uma, mas compra uma coisa aqui, compra uma coisa ali, nós tínhamos umas 2 ou 3 malas. Então, quando nós fomos de Miami para Nova York, nós deixamos a maioria das coisas num locker,
né? Então, foi uma coisa de planejamento, a gente sabia que a gente ia fazer isso. Então, para a gente não ficar andando com um monte de mala, para não pagar bagagem extra nos aviões, porque lá é cobrado. Então, tudo isso foi pensado, foi visto. A gente imaginou que, né, isso pudesse Isso acontecer foi e se depois do anteveu. cruzeiro. É, isso aí. Mas, assim, também nem tudo são flores. Eu, na hora de fazer a marcação dos hotéis, eu marquei um hotel primeiro numa rua principal, que era movimentada, era a rua principal. Só que, voltando desse jogo que eu falei que eu fui com a Ju, o motorista de táxi, a gente conversando, ele falou assim, cara, essa área aqui é uma área meio perigosa e tal. Eu falei assim, porra, eu não podia imaginar, porque eu pinei, né? Eu fui lá no Google, botei o bonequinho nas ruas, dei uma volta por ali, não vi nada demais, as casas tranquilas, e eu assim, não, mas tem muitas casas aqui que são pontos de venda de drogas e tal, ficam mais gangues de vez em quando. De fato, na rua, quando a gente estava num outro dia, nós fomos surpreendidos por uma galera de moto, assim, fazendo uma arruaça no sinal, mas assim, eram uns 50 motoqueiros fazendo bagunça e é, aquele barulho do escapamento. E assim, mas assim, nada aconteceu. Foi tudo bem, mas era um local perigoso. Eu não sabia, né? E é aquela coisa também, né? É perigoso dentro da realidade deles, do Deles, que eles acham que é exatamente. perigoso, né? Porque talvez aqui no Rio de Janeiro seja ainda mais perigoso, com certeza. E a gente às vezes não sente tanto isso, porque a gente meio que já fica, né, Exato. acostumado. E a outra falha, essa daí foi uma falha crassa, né? Eu confundi praia com rio. É isso Quando a aí gente que voltou de acontece. Nova York, a gente ia ficar mais alguns dias antes de voltar para o Rio. E aí, quando eu fui agendar o booking, eu cismei que eu estava ficando numa residência perto da praia, que aí a gente ia aproveitar bastante a praia. Só que não, na verdade eu estava ficando perto do rio. E entre o rio e a praia tem uma distância considerável. Você tem que ou pegar um Não, Uber ou um Lyft, que foi o caso da tem gente, que atravessar uma ponte ou andar. gigante. Andar né, meio bravo. A É gente bem até fez um puxado. passeio assim de ir andando pela pontezinha, mas depois a gente É. desistiu e pegou o Miami, Lyft. assim, é uma cidade onde as coisas são muito distantes, você depende Porque muito de carro. Então, ou você não vai tem metrô, alugar, né? Não tem metrô. ou você aluga, ou você anda de Uber ou Lyft, É, porque não é muito, né, não é, essa logística não fica legal. Enquanto em Nova York você vai para qualquer lugar de metrô, né, assim, sem maiores preocupações, né? exatamente. Viaja o mundo inteiro. Mas conta, quando eu falei dessa questão do que você aprende a delegar ou né, repassar essa responsabilidade, estava falando com relação a essa parte do planejamento, que quando a gente está num cruzeiro, ela fica Ah, mais sim, tranquila, porque sim. talvez seja quando, né, o empreendedor, a empreendedora já está mais avançada, ele já consegue, né, só dar ali os passos estratégicos e essa execução, que às vezes é algo mais operacional, não fica tanto na mão dele, na mão dela, consegue respirar um pouco mais, que foi o que a gente é, Experimentou lá. experimentou, porque as nossas viagens são sempre, né? A gente gosta de Andar, andar, de conhecer coisas, a gente vai praticamente para o hotel para dormir, né? exato. Mas assim, é cansativo também, né? E aí lá nessa viagem de cruzeiro, no navio, é uma outra situação, né? Assim, a gente nem pegou uma super cabine, mas a gente se sente meio que É, num palácio. até porque a cabine, você, pô, dificilmente você vai ficar durante, né, o dia na cabine. Sim, Essa mas eu digo cabine até você vai. com os É, planos, sei lá, né, você pode ter uma opção de comprar um super plano no cruzeiro, não sei, mas o que a gente viveu, assim, foi sensacional. sensacional. É o É, lugar onde você vai, você relaxa, você não tem que estar preocupado, né, com a hora que você vai comer, de buscar um lugar ou não, porque tem basicamente tudo à sua mão. a diversão tá ali, né? Então, assim, você acorda, vai fazer o seu café da manhã, quando você volta, tem lá a Na cama. hora que você quiser. Você foi lá tomar café da manhã, você volta, tá o quarto todo arrumado, ou a toalha em formato de elefante, ou em formato de abelha, ou em formato de não sei o quê, tem todo um encantamento, né, que Tem vários acontece. restaurantes lá dentro. Você escolhe o que você quer comer, assim, você vai no self-service, são, sei lá, 100 pratos de comida, Exato. E 20 tipos de e bebida. é muito louco, né? Porque nem eu nem o Leonardo, a gente não veio de um local onde a gente tivesse
sabe, quase tocando nessas coisas, né? É, Para mim, foi assim, uma vida de sonho mesmo que eu é, estava vivendo ali, né? Então, é importante também, eu acho que é um bom momento legal de falar, da importância da gente não só planejar, mas da gente sonhar também, né? claro. Porque se a gente... Os sonhos que nos movem, né? Exatamente. Então, ainda que seja um planejamento da sua empresa, do seu negócio, é importante você sempre verificar ali o que que é tangível, o que que é razoável para você pensar naquele momento, de meta que você quer alcançar, mas mantenha também esses sonhos, que muitas vezes a gente precisa de um empurrão, né? Eu acho que de nós dois, eu sou a pessoa que tem mais dificuldade para sonhar, assim, né? Eu tenho um pouco mais o pé no chão, eu brinco muito de sonhos, mas eu acho que na hora de realizá-los, o Leonardo é mais eficiente do que eu, porque eu acho que ele consegue visualizar o sonho e abrir caminhos para que ele aconteça, para que eles aconteçam. E eu muitas vezes sou, né, era, né, inclusive isso é de maneira mais no passado, mas até meio cética com relação a isso, de que é tudo muito difícil e tudo mais. E uma grande lição que eu tenho é essa, né? Não importa muito da onde você vem, né? Se você consegue sonhar aquilo e consegue traçar um plano, pode ser que demore menos ou mais, mas se você se movimentar, talvez as coisas É, favoreçam para você. é importante, assim, eu acho que é importante salientar que quando eu falo de sonho, né, que assim, eu queria realizar o seu sonho, eu sonhava em ir naquele lugar, é, é uma coisa que eu tô falando do sonho como uma coisa interior que você quer muito realizar, mesmo, que é Sim, capaz de fazer você se mover na direção daquilo. Porque você pode sonhar eternamente e não fazer nada. Você exato, pode continuar onde você está. Agora, não, eu quero ter um negócio digital. Cara, o que que você precisa fazer para você ter um negócio digital? exato, Será que basta abrir uma conta no Instagram e você, exato. de um dia para a noite, né? Virou um negócio? Cara, não, não é, né? É, Então, assim, o sonho, falei rindo, mas é uma coisa séria, ele move você na direção das coisas. E a partir do momento que você se joga nessa jornada, que você se permite explorar esses novos caminhos, sofrer com as dificuldades, conquistar esses desafios, você vai vendo que não era tão difícil assim, né? Aí você, é ou que aquela valeu coisa, a pena a é, dificuldade. é, é aquela coisa da experiência, né? Que você ganha experiência, você Exato, ganha maturidade, dependendo do que for, exato. até o momento que você vira o expert em montar uma viagem. Não é o meu caso, mas assim, Ele é bem melhor do que quando vocês você não faz estão uma coisa entendendo. repetidamente, né? E variada, é, você acaba ganhando uma expertise ali muito grande. Então você Sim. vira um expert. Ele está falando que ele não é expert porque ele contou vários pontinhos, mas se a gente parasse para analisar tudo que deu certo, deu muito mais coisa certa que errada, porque os erros são lúdicos, a gente se diverte, e É, eles trazem aprendizados, mas né? na hora Na eles hora, podem ser bem dolorosos. sim, com Então certeza. Mas a gente assim, não pode, né? muita coisa deu certo e eu acho que, né, assim, a pessoa que sempre não me cobrou, mas sempre ressaltou muito a importância do planejamento, sempre foi o Leonardo. Então, por isso que muitas coisas aconteceram por conta, principalmente em relação à viagem, por conta desse drive de não só sonhar, de não só deixar aquilo ali numa nuvem, mas trazer aquilo para a realidade. Eu me afastei muito de resultados na vida, tanto offline quanto online, se a gente for pensar em trabalho, por conta da falta de planejamento, né? Então, assim, eu não planejei, por exemplo, a minha transição de carreira, ainda que eu quisesse mudar. Então, percebe como às vezes a gente está vivendo no automático, a gente fala assim, ah, eu quero mudar, eu não quero mais. Eu era bancária, eu não quero mais ser bancária, essa vida aqui não é para mim. E o que que eu fiz a respeito? Eu estava sempre empurrando com a barriga, sabe? Sempre procrastinando decisões. Não criou movimento. Eu não criei movimento nenhum. Você tinha benefícios que eram importantes para Isso. você, Exato, né? não criei movimento. E o que acontece quando a gente não cria movimento? Ou a gente vai estagnar, e a gente vai estagnar, vai às vezes se acostumar com aquela vida que às vezes é até meio medíocre, né? Que a gente, é isso mesmo, ó vida, ó céus, mas não faz nada para mudar. Ou aí cria um movimento pela gente e vem umas porradas, porque quando o movimento externo que atinge a gente, que não é a gente que fez o movimento, nem sempre a gente está preparado para receber
aquele chacoalhão. E isso eu posso falar porque aconteceu comigo. Eu não queria mudar de carreira, mas não me planejei para isso, não criei movimento e o movimento me atingiu. E Então, assim, é uma coisa importante. falando de negócios digitais, de Instagram, essa porrada ela pode ser em forma de frustração, né? Totalmente. Porque o Instagram, ele exige que você tenha movimentos diários. Exatamente. Então, se você não consegue produzir aquele conteúdo para aquelas pessoas corretas que vão Exato. receber sua mensagem, que tem que ser preparada, com hashtags, com descrição, com Exato. uma imagem profissional, Exato. com tudo isso, você não vai ser mais distribuído, Uhum. porque o Instagram entende que você não está produzindo para ele poder mostrar, É. e Até, acabou. até porque quando aquilo é um hobby, isso não te preocupa tanto, né? Mas é um Só negócio, que né? quando é um negócio, eu digo isso porque eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, né, e no YouTube também, mas em outro nicho. Só que eu comecei a produzir esse conteúdo sem um objetivo de que aquilo virasse um negócio. Então, eu não tinha um retorno estratégico, estratégico não, de sucesso maravilhoso, enorme, gigantesco no começo, mas isso não me doía. Por quê? Porque eu fazia das minhas postagens quase que uma Um reflexão, diário de um estudos diário de ali, né? estudos. Compartilhando conhecimento, informações. Exatamente. Então, aquilo eu fazia mais para mim do que para o outro. Só que quando você tem um negócio, uma marca, você está fazendo algo que é para você, mas ela é muito focada no outro, né? Para atender, resolver um problema, ajudar numa necessidade do outro, né? E óbvio que você, né, tenha o seu tempo que você está investindo ali, muitas vezes você está investindo grana, você também quer um retorno, né? Você não está ali trabalhando fazendo caridade nem nada. Só que quando a gente não planeja isso, isso pode acontecer muito com pessoas que passaram pela mesma jornada que eu, que começam fazendo aquilo vou compartilhar aqui, legal, vou compartilhar meu conhecimento, meu estudo e tudo mais, sem nenhum objetivo, na hora que aquilo virou objetivo, a chave não vira do planejamento que você precisa fazer. E eu dei murro com ponta de faca, porque quando eu mudei de nicho, eu já sabia disso, e eu ainda assim não consegui fazer o download adequado, correto, para me planejar certo para os objetivos que Mas, eu desejava alcançar. mas talvez isso faça parte daquele próprio momento que você estava passando, né? E talvez você não entendesse que, por nunca ter tido aquela experiência falando de um negócio, você precisasse de alguém para te orientar, para te dar o caminho Pode das ser. pedras e te falar minimamente. Ou então você, de repente, não viu os vídeos certos que você procurou para saber sobre isso, né? Então, E prática, né? É uma é, coisa que ela vem a partir da prática, a partir do é, seu dia a dia ali na batalha. Se você tiver alguém para te orientar, isso vai te acelerar. acelerar muito. É. Mas se você não tem, você está indo ali no teste. Você vai aprender também, mas vai demorar mais. Vai, exato. Só que o que que acontece? Não é todo mundo que tem essa resiliência para Exatamente. você permanecer testando, porque tem muito teste, né? Instagram é teste, rede E social é muitas teste. competências que você tem que ter, né? Você tem que saber fazer uma imagem, um post, você tem que Exato. saber os tipos de publicação, para que elas são feitas, quem elas atingem, como é que é o seu público, qual a linguagem. Eu sei que isso aqui tudo que eu estou falando que eu aprendi com você, tá? No dia a dia, não sei nada disso. Mas o convívio diário com ela é inevitável que a gente converse, Meu né? parceiro, faz coisas comigo. Então, é muita coisa para você ver sozinho. Realmente, assim, se eu tivesse que começar hoje um perfil, com certeza eu pediria alguma ajuda a alguém. Nem que E fosse, nem que fosse, tipo assim, cara, preciso de 2 horas. alguém, cara. Não, poxa, calma, calma. Seria para você, né? Mas aí, enfim. Pode ser que fosse de um nicho super específico que você não conseguisse me ajudar, né? Então, Desculpe, enfim, desculpe. você entendeu. Então, eu pediria ajuda da Ju para me orientar nos melhores práticas, pelo menos ali umas 2 horas, passar por cima o que eu teria que fazer para não falhar, pelo menos, nos 3 primeiros meses. E aí eu conseguiria, de repente, passar por aquilo de uma forma mais. Exato. Porque não é mais rede
social, é rede profissional, É, né? é. Assim, São vendas sociais. você vai passando o feed, você vê 10 anúncios e 5 publicações. Não, 5 não. 2 publicações que realmente te interessam. Exato, até porque tem muita gente falando De muita muita coisa coisa. igual, né? É, Muita coisa igual. Pode avançar aqui? mete bronca. Então, vamos embora. Agora é contigo. Mas você está aqui do meu ladinho. Então, vamos lá. Eu acho que o que fica aqui de sumário para a gente, se a gente for pensar nisso, né, no planejamento para ter resultado. Não vamos pensar no planejamento que vai ficar lá na sua gaveta, que você deveria fazer, inclusive, pensando em missão, visão e tudo mais, né? Se você tem um negócio, tem uma marca, é muito importante. Não estou falando, né, da gaveta para você deixar isso para lá. Você delinear essas coisas é muito importante. Mas se a gente for pensar numa coisa prática, vamos pensar numa coisa prática? Se eu Né? quiser começar meu perfil 2023, eu tenho que seguir isso que você vai falar aqui agora. Se Planejamento você quer. práticos para resultados em Aí que 2023. tá, aí é que tá. Você quer criar um Instagram para quê, né? Se Ah, você. ganhar dinheiro. O ideal é que seja Ganhar assim. dinheiro. Muita gente abre o Instagram e tá. E confunde o negócio, entendeu? Porque acha que o Instagram é só para postar, mas não, o Instagram é para você ganhar dinheiro, né? É o que eu gostaria. Ou ganhar notoriedade, alguma coisa assim. Então, a gente precisa ter uma visão estratégica. Então, traduzindo um pouco o que o Leonardo disse aqui em tudo isso que a gente conversou, né? Saber onde a gente quer chegar, o resultado desejado, que é essa partezinha aqui dessa pirâmide mais lá em cima, a gente pode colocar o quê? A gente pode colocar tanto o destino final, onde a gente quer chegar, a gente pode pensar na meta que a gente tem para acumular de grana para poder viajar, o que mais a gente pode pensar? A gente pode pensar em quanto a gente quer faturar, certo? Pensaria em mais alguma coisa aqui? Até questão de posicionamento profissional, né? Não Perfeito. Como eu só. quero ser vista, E não reconhecida. fica limitado também ao Instagram, né? Não, se você trabalha numa corporação, numa Exato. empresa, imagem pessoal conta muito, né? Muitas vezes a promoção No Instagram também. é dada ou deixa de ser dada por causa da sua imagem. Exatamente. No mundo corporativo, não menospreze, né, o poder de Exato. planejar os seus atos, né? Se você quer ser promovido, você também precisa, né? Você não vai esperar. Então, tem coisas que você vai fazer que são da sua capacidade técnica, mas tem outras capacidades, habilidades que você precisa movimentar ao seu redor. Então, a partir do momento que eu defino um resultado, um objetivo, a gente não começa o planejamento estratégico de baixo. O planejamento do seu resultado, você não começa de baixo. E aí eu vejo um monte de gente compartilhando planejamento de calendário de conteúdo, planejamento semanal, e isso está lá embaixo. O planejamento do quanto eu quero ganhar, do quanto eu quero faturar, ele está lá em cima. Então eu começo de onde é que eu quero alcançar, de onde eu quero chegar. E aí, a partir dali, eu entendo quais são os passos macros, que estariam ali num plano tático, né? Do que é que eu preciso fazer. Numa viagem, né? Você quer chegar em Nova York, você precisa fazer o quê? Tirar o visto, passaporte, comprar passagem, né? Perfeito. Só que Trocar os dólares. trocar os dólares, exatamente. Só que esses passos macro, táticos, eles envolvem passos que estão embaixo dele, como se fosse um guarda-chuva. Então, para tirar o visto, você precisa entrar no site da da Polícia Federal, agendar, gerar, na verdade, gerar guia, agendar, né, pagar, agendar, comparecer. Depois você tem um prazo para retornar. Exato. Certo? Então, se você, por exemplo, passou agora o último finalzinho de ano e você tinha uma viagem e você não se atentou a isso, talvez possa ter ficado na mão, porque a Polícia Federal não estava emitindo passaporte. Então, você sempre precisa estar atento em relação ao que tem embaixo ali do que você vai fazer. Por quê? Porque tem prazo, tem dinheiro envolvido, tem responsabilidade. Às vezes, um desses passos do plano tático, eles interferem no outro. Né? Então, você tem ali o outro plano tático para a viagem seria o quê? A compra da passagem. Então, você vai monitorar, né, o preço, o preço. Que fica bom, né? Exatamente. Você vai, né, planejar ali a sua vida financeira para saber se você vai comprar, se você vai usar milhas, se você não vai usar milhas. Isso está embaixo desse guarda-chuva. O visto, se você vai para um local que precisa de visto, você também precisa entender o que você precisa. Né? Tem alguns Ou vacina. Exatamente. Até dentro do Brasil tem lugar que você precisa se vacinar. Então, você precisa estar atento em relação para chegar em Nova York, para chegar no Amazonas, para chegar nos R$10.000, o que eu preciso fazer? O que é tático?
E dentro disso que é tático, que eu coloquei como passos macro, tá? Para a gente não ficar preso aí em palavra que você não vai lembrar depois, a gente tem os passos que são micros, que são esses micropassos que você precisa gerenciar na unha, geralmente, para que você consiga alcançar o resultado. Então, o planejamento depende de uma pergunta muito comum que a gente geralmente não faz, né? Que é, tá, planejamento para quê? Onde é que você quer chegar? Então, a gente desce a escadinha do planejamento para a gente poder subir ela novamente, porque a gente só realiza os passos macro uma vez que a gente, né, resolve ali a questão dos passos micro, certo? Então, vamos embora, né? Para desenhar o seu planejamento prático, você precisa enxergar o seu arroba como um negócio. O seu arroba lá no Instagram, ele não é só um perfil que você tinha, né? Se você até aqui, você não teve resultado, se você até aqui não enxergou isso de maneira profissional, você não está, ou você enxerga de maneira profissional, mas você não está conseguindo resultado ainda, não está fazendo grana, tem alguma coisa que está errada, certo? E aí, como é que a gente pode fazer para a gente sanar isso, né? Se eu não sei daqui desse lado da tela, eu não sei onde é que você está errando porque você ainda não gerou resultado. Então, vamos dar um stop nisso que você fez e vamos planejar, porque aí você consegue ter, né, a ferramenta, o mapa na mão. Clareza, né? Clareza. Lembra que o planejamento, ele pede que você tenha visão, então você precisa parar. Você não vai fazer planejamento no meio da correria. Então, janeiro é um mês excelente para você fazer isso, porque está todo mundo ainda meio que naquela. Acabou de sair das festas, no final de ano, está todo mundo ainda entrando nos eixos. Então, a oportunidade que você tem de dar um passo atrás. Tem gente que fica nessa ansiedade ali, né, da postagem, que tem que ser todo dia, que tem que ser não sei quantas vezes ao dia. Cara, dá um tempo, pensa, planeja, exerça a visão para depois você executar. Porque também se você só planejar e você não executar, aí você está, né, não fazendo bem a si mesmo. Mas enxergue isso como um negócio, faça um planejamento. E aí aqui temos umas perguntinhas para auxiliar aí, que eu quero que agora você anote isso, ou tire foto da tela e tudo mais. Então, beleza. Para eu chegar no resultado desejado, quais as perguntas que eu preciso fazer? Por exemplo, né, o que você deseja para o seu negócio esse ano? Exatamente. Outra pergunta. Como é que eu faço para ir para Dubai? Opa. Tô brincando. Quanto é que você deseja faturar, por exemplo? E onde você quer chegar? Exatamente. Exatamente. Isso é a nossa, isso é inegociável. A gente não precisa, a gente não pode deixar de fazer isso aqui. Isso aqui é mandatório. Ah, eu tenho um perfil no Instagram, beleza. É o norte, É né? o norte. O que que você quer lá? Você quer faturar quanto? Sonhar também, pensando sempre na tangibilidade das coisas, né? Então, assim, se você começou hoje, você quer faturar 1 milhão, pode ser que você realize? Pode ser. Mas isso Não está é muito na comum. sua mão? Exatamente. Isso está muito na sua mão? Não é tão comum, como o Leonardo disse. Então, pode ser que você, se isso demorar, se isso estiver muito atravancado, você frustra. E quando a gente frustra, a gente tende a parar. Então, estabeleça uma meta que seja realista. Fazer a primeira venda. Exato. A gente tá, se você está começando, está recomeçando, coloca algo que seja mais palpável, que você consiga se movimentar. Lembra que cada um dessas etapas, seções aqui da pirâmide, elas envolvem passos. Então, tem coisa ali embaixo. Não, e não se engane, né? Eu tô falando fazer a primeira venda pode parecer uma coisa muito pouca, mas Mas quando você bota a mão na massa para você fazer, você vê o quanto é complexo chegar na exatamente. primeira venda. Exatamente. Então, a primeira coisa que você vai fazer hoje é parar e pensar e falar o que que eu quero para o meu negócio esse ano. Pode ser faturamento, pode ser se estabelecer como uma autoridade, enfim. Você pode, né? Você tem essa liberdade. Outro, né? Aí agora a gente definiu isso, a gente vai para o que que é o passos, são passos macros. E aí? Esse objetivo está ancorado firmemente na realidade? Aquilo, né? De você saber se aquilo é, né, tangível ou não, né? Exato. No que se desdobra esse objetivo? Por exemplo, viajar para Nova York é muito mais tangível do que comprar uma casa nos Hamptons, É, né? Então, quem sou eu para dizer que você não vai conseguir? Quem dera eu, né? Eu quero conseguir também. Só que isso está muito mais distante. Se a gente consegue ir aproximando os sonhos aos poucos, a gente vai caminhando com tranquilidade
e a gente não deixa espaço para essa nossa mente, que muitas vezes acaba lutando um pouco contra a gente, sabe? Agir contra, jogar E aí, contra. se você decidiu que ir para Nova York é muito mais tangível do que você comprar uma casa no Hamptons, que é um bairro de milionário, bilionário lá, você tem que saber no que se desdobra esse objetivo, Exatamente. que é a terceira pergunta ali, né? Quais passos eu preciso realizar para alcançar meu objetivo? Que é o que a gente tem falado aqui repetidamente desde o início da live, né? Isso. E ficar atento, por quê? Porque algumas habilidades você não tem. É, Se você não tanto para fazer uma vendeu, viagem, não, e tanto é, no Instagram para fazer uma viagem também. exatamente. Por exemplo, numa viagem pode Tirar o visto ser. pela primeira vez é uma habilidade que você não tem, Exato. Às vezes se né? comunicar em outra língua, Nossa, esse é um certo? desafio muito Exatamente. comum para a maioria das pessoas. Exatamente. Por quê? Porque lá fora nem sempre você Por vai. mais que você tenha feito um curso de inglês aqui, quando você chega lá, a maioria das pessoas fala o quê? Eu não fiz curso, eu vou de aventureiro, mas quem já fez curso e é formado aqui, chega lá e fala que é tudo muito diferente. Então, Exatamente. é um desafio realmente. Então, seja para uma viagem, seja para o seu negócio, algumas habilidades você vai precisar desenvolver, isso é fato. Agora, realmente, né? Quando vendo a sua jornada, o seu caminho, a quantidade de coisas que você não sabia, rapidamente aqui um parênteses, no início que ela começou a fazer um material para o perfil antigo dela, ela falou, eu preciso fazer uma imagem assim, assado, e eu, como sempre mexi com fotografia, um pouquinho de design também, lá atrás, eu me prontifiquei a ajudá-la e a ensiná-la lá com o Photoshop, né? Só que ela tinha muita dificuldade. Só que chegou um momento que eu não conseguia ajudar de forma nenhuma. Ela pegou o Canva, não foi? Caiu dentro, mas assim, exemplar, mergulhou ali naquele negócio. Esse é o meu software e foi se desenvolvendo. Tudo que vocês veem publicado é ela que faz. E aí o legal de você ver esse desenvolvimento é você ir lá no feed, lá na primeira postagem, e ver assim, caramba, como Saiu é, disso aqui, né? como é que era e como é que está. E aí você vê a construção de um caminho, né, sólido, bacana, E de de aprendizados. De aprendizado, de aprendizados. fazer coisas que não são tão legais e tá lá para todo mundo ver, você não tem vergonha disso, é aquilo que você podia fazer naquele momento, foi o melhor que você pôde Não, fazer. e eu deixo de propósito, né? Porque eu Eu poderia ir acho, lá eu arquivar, acho importantíssimo. mas eu acho que é assim, a gente precisa, até como incentivo, né, para outras É, pessoas, e a enxergar de onde gente, é que saiu. A para a gente está sempre gente melhorando. gerar esse movimento, a gente não pode ter medo de falhar, né? Exato, Porque se você tiver medo de entrar em movimento, de fazer alguma coisa, você nunca vai fazer, você não vai ter resultado. exato, Então, você não pode ter esse medo. Você não pode achar que para você fazer um post no Instagram, você precisa ter um curso de Photoshop, um curso exato. de copy, um Trabalha curso de com não o sei que o quê. você tem. Porra, olha a quantidade de tempo e de grana que você vai gastar para fazer um Isso, post. exato. Você tem que pensar de maneira estratégica, mas você tem que se virar com o que você tem. Exato. No caso, quando eu comecei a fazer lá os meus posts, ele sabia mexer no Photoshop muito bem. Ele tentou me ensinar, mas aquilo para mim era muito complexo, não consegui. Então, o que que para mim foi acessível e eu consegui fazer? E não foi de cara que ficou bonito, não foi de cara que ficou Não, legal, porque assim, não é uma arte profissional que eu faço, mas é uma arte que eu considero ok, bem bacaninha, né? Só que eu precisei desenvolver uma habilidade e eu precisei falar, olha, isso aqui não dá para mim, pode ser que em algum outro momento dê, mas nesse momento não dá, eu vou usar isso aqui. Quando você tem um negócio, você precisa pensar assim, né? O que que é, você consegue, qual é o pratinho que você vai segurar e qual não, porque senão você está sempre adiando. Ah, nunca tá bonito, nunca tá legal, você está sempre querendo aprender uma coisa nova. Então, a gente aqui em casa, eu acho que é uma família de pessoas muito estudiosas, a gente está sempre metido em algum é projeto, a gente está sempre lendo alguma coisa, sempre verdade. aprendendo alguma coisa. E aí, isso é uma coisa que em certo ponto, a gente sempre, né, também tem essa coisa de adiar, né? Porque a gente sempre acha que precisa aprender uma coisa a mais, não sei o Vai quê. botando obstáculos, né? Isso. E aí isso também foi um aprendizado de falar, olha, vamos embora. Esse, né, da metade do final do ano para cá, eu falei, não dá, eu preciso colocar tudo em prática de conhecimentos que eu já adquiri, que eu já sedimentei, e eu não posso mais ficar esperando, né? Porque a gente muitas vezes fica esperando o movimento acontecer ao redor. Duas coisinhas assim bem rápidas, né? É que a partir do momento que você se jogou nessa jornada aí de aprender, você testou muitas ferramentas. Eu me lembro que você baixou uns 5 ou 6 aplicativos.
usou durante um tempo vários, viu que alguns têm isso legal, um é bom nisso, o outro não é naquilo, mas você se entendeu com Canva, e depois que você se entendeu com Canva, você estudou formatos de publicações no Instagram, quais eram as medidas Uhum. direitinho, você estudou paleta de cores, você identificou uma paleta que era ideal para você, que transmitia aquilo que você queria passar, você estudou tipografia, Exato. né? Você ficou especialista em bancos de imagens para você poder ilustrar os seus posts. Não, isso é sensacional, porque a partir é isso, você precisa se jogar, fazer a primeira jogada, depois você vai identificando os gaps e você vai vendo como melhora. Depois você chegou assim, caramba, para fazer um post, não é tirar uma foto e escrever alguma coisa. Tem o copy ainda, tem as Exato. hashtags, tem a distribuição do Instagram, como é que funciona. Então, assim, uma coisa leva a outra. Faça primeiro, dê o primeiro passo. Isso é muito famoso, né? As pessoas falam toda hora, dê o primeiro passo, dê o primeiro passo. É muito importante. Exatamente. Com E alguém que já isso, passou pelos problemas para você poder agilizar e acelerar o seu processo. exatamente. E isso a gente está falando só de passo macro, porque no micro tem tudo isso que você falou, né? De Só que, tarefa, né? Tem algo que você pode delegar, né? Isso aí vai depender do seu estágio no momento do negócio, quais prazos você precisa estar atento, né? Porque tem coisa que você tem prazo para fazer. por exemplo, algo posso delegar? Não funciona assim, né? Delegar, assim, eu pedi para você cuidar dessa parte de visto, de agendar, de passaporte, Trocar porque dólares. realmente nisso, eu não sou bom, não sou legal nisso. Então, Mas no trocar dólares eu falei miseravelmente. Mas, enfim, né? A gente está trabalhando nisso, aí, foi, né? Mas, às vezes, nessa coisa que você vai delegar, por exemplo, tá? É, da mesma forma que, né, eu, por exemplo, peguei essas tarefinhas aí que você, né, não tinha nem tempo para isso, né? sim, Agendar o passaporte e tudo mais. Às vezes, dentro do seu negócio tem alguma coisa. Às vezes você consegue trocar um trabalho, trocar um serviço, alguém fazer sua arte, alguma coisa assim. Ou às vezes, num cartão de crédito, você também consegue delegar algumas coisinhas, né? Aquele serviço de concierge. Sei lá, se fizer sentido para você, você é, consegue fazer isso, né? E prazo, gente, porque se você tem um objetivo a alcançar, é importante que ele não fique solto, né, na nuvem, ele está voando ali no balão. Você precisa estabelecer um prazo. Se você não estabelece um prazo, você procrastina, você adia, né? Então, negocie internamente com você um prazo que seja sustentável, né, que seja alcançável, mas também que seja desafiador. Porque se ele não for desafiador, você não vai se movimentar. Se você colocar o prazo de mais um ano para realizar alguma coisa, você não vai fazer. Então, esteja atenta aos prazos que você, né, também vai se desafiar e a cumprir, sim, certo? certíssimo. Então, se a gente for pensar aqui num plano para faturar 10K, isso aqui sou eu, né? Bem old vibes, porque isso aí tem mais de 10 anos, uma loja lá em Nova York, da primeira vez que a gente foi. Então, se eu for pensar num plano para faturar 10 mil, o que que eu vou fazer, hein? O que que será que eu preciso fazer? Eu não vou me estender muito sobre o assunto para isso aqui não ficar gigante, tá bom? Mas o que que a gente precisa pensar? Num tripé estrutural. A gente está falando Boa, tudo subir escada, descer escada, agora a gente vai falar do tripé estrutural. Para ganhar 10 mil, você pode vender um serviço de 10 mil, não pode? pode. É Com mais difícil, né? servição, Vai ser mais difícil, mas não é impossível, né? tem que ser algo que ninguém sabe fazer. Exato. Você pode também vender um produto, dois produtos de Pode, 5 mil. mas você precisa ter os produtos. Precisa. Mais de um, se possível, né? Exato. Ou você precisa vender 10 de mil, ou você vai fazer uma salada mista, tá? O que é que eu recomendo, tá? O que é que eu recomendo, principalmente se você está começando, recomeçando, está se estabelecendo, você precisa aprender a criar oportunidades, né? Porque você, ainda que você tenha autoridade, às vezes, no offline, para você se estabelecer no online é um outro rolê, né? Se você não tem visibilidade aqui Você dentro, está à distância também da pessoa, né? Você não está ali na frente convencendo, né? exatamente. Não, e é um mundo à parte offline, né? Às vezes É, você é conhecido lá fora e não é aqui dentro, porque tem outras pessoas aqui dentro, tá? Então, se você não tem essa autoridade tão, né? Opa, sou, já fiz e acontecer aqui dentro, você tem que criar oportunidades de venda. Isso, você pode criar oportunidades de venda para vender 10 produtos de R$ 1.000 para você alcançar 10 mil? Pode, mas será que esses 10 mil não vão chegar, sei lá, em outubro, novembro? Tem um caminho aí pela frente.
Eu, hoje, penso que seja talvez mais apropriado, mais bacana e que vai te dar mais fôlego para alcançar mais coisas se você conseguir distribuir produtos numa esteira, tá? Então, não estou falando para você ficar louca que você precisa criar 1000 produtos agora. Não, começa desenhando um, tá? Eu indico que seja um produto que seja fácil de você entregar, mas que você vá criando seu mix de produtos, que um leva ao outro, e depois você vai aumentando o seu ticket, mas que você permita, num somatório, você alcançar esses 10.000 mais rápido. Eu vejo muita gente fazendo produtos, às vezes, né? E-books, coisas desse tipo, que nem são muito caras, servem mais para Exato. você conhecer o trabalho da pessoa, ter Você resolve um problema daquela pessoa de maneira muito eficiente, efetiva, barato, e a Uhum. pessoa fica querendo Mais. mais. E aí você tem mais Exatamente. um produtinho lá que já é uma aula em vídeo, que você faz um curso de alguma coisa, Exatamente. até Você que você chega vai. na, sei lá, consultoria e mentoria, né? Exatamente. Então, e aí, principalmente se a gente for pensar em 2023, onde as pessoas, né, elas já estão, elas já viram, né, o que aconteceu no mercado digital, em termos de estar acostumados, já É, compraram todos os é, cursos, a vida no offline, ela voltou, então você não tem mais todo aquele tempo para fazer o curso gigantesco, para comprar mil cursos, para consumir e tudo mais. Então, as pessoas exato. precisam de quê? Praticidade, tá? Então, um e-book, né, com né, um livro digital com algumas aulas, a pessoa consome rápido, resolve um problema, ela vai estar satisfeita. Ou, às vezes, um produto que você consiga acompanhar e direcionar a pessoa, porque, é claro, aí você vai ganhar em velocidade, porque você vai ter uma A pessoa aplicação olhando. ali, né? Exato. Já é aplicação. E tem um direcionamento, né? Você pega uma mentoria, você não está sozinho ali, você tem um direcionamento de alguém que já passou por ali. Então, isso vai facilitar, né, o alcance dos seus resultados, vai acelerar o processo, né? Então, você ter essa esteira hoje, ela é mais razoável, sabe? Do que você tentar se colocar no mercado direto com um produto de alto ticket. Não estou falando para você não ancorar o seu valor nisso. Então, eu acredito piamente que o seu feed importa muito, que a sua imagem pessoal importa muito, porque isso para o outro, né, para o ser humano que está lá do outro lado, isso comunica algumas coisas, né? São símbolos, a gente vai emitindo símbolos. Então, não é para você descuidar disso, porque você vai ter um produto mais barato, um produto de entrada. Não, o seu conteúdo tem que ser muito bom, ele tem que ser um conteúdo realmente, É o cartão de sabe, visitas, né? intenso. Ele é um cartão de visitas, assim como a sua imagem, o seu feed, a sua foto de perfil, tudo isso, tá? Ancore em alto valor, mas eu diria hoje para você ter uma esteira de produtos que vá se encadeando em sequência. Além disso, pensar em processos de venda, né? Então, você tem o produto, como é que você vai vender o produto? O que você vai fazer? Como é que você vai lançar? Se você vai lançar um produto, vai fazer um lançamento mesmo, você vai fazer um perpétuo, você precisa de páginas de vendas, você não vai vender com página de vendas, você vai fazer com link. É adequado, não é adequado? Quanto é o seu ticket? Você vai investir em tráfego? Você tem que pensar nisso tudo, certo? Exposição, seria exposição, né? A exposição é a sua visibilidade. Então, você vai fazer conteúdo, né? De Esse uma forma conteúdo. geral, né? Não só tráfego. Exatamente, não. Exposição estão ali dentro todas as estratégias para você ser conhecida, ser relevante. Então, dentro da exposição, desse tripé estrutural, tem ali a sua estratégia de conteúdo gratuito, o que você vai entregar no gratuito, né? É. E em quais formatos, o que você vai entregar ali. Também está dentro ali o seu conteúdo no tráfego pago, mas também está ali uma parceria, né? A vida, ela existe ali no online, mas ela tem um pezinho aqui no off. As pessoas querem saber um pouco do seu estilo de vida, quem você conhece, onde você circula. Então, com quem você está fazendo curso, com quem você está sendo acompanhado e tudo mais. Então, tudo isso está dentro da exposição. Mas se você não pensar, né, assim, eu quero faturar, eu quero ganhar, né, fazer 10.000 reais, sei lá, em 6 meses, pensa numa esteira de produtos, né, que seja viável, pelo menos para você começar, pensa num, depois você pensa no outro, de maneira encadeada, pensa nos processos de venda, no que implica os seus processos de venda e pensa em como você vai impactar as pessoas através de exposição, porque quem não é visto não é Lembrado. exatamente. Beleza? Isso faz sentido? Total. Show de bola. Então, a partir desse que seria o tático,
né? Você vai diluir isso dentro das rotinas que são diárias, semanais, mensais, semestrais. Operacionais, digamos assim, né? Operacionais. Exatamente. O que você vai fazer todo dia? Porque aí, quando eu vejo esse negócio... Seria a micro que você falou de amigo. Exatamente. Quando eu vejo esse negócio de o calendário de postagem. O calendário de postagem, ele é algo que está dentro do operacional, que está dentro do micro. Mas ele necessariamente está levando você ao seu resultado? Você precisa avaliar. Não estou falando que é errado, mas você precisa avaliar se ele está servindo ao propósito de, né, de entregar o resultado que você deseja. Então, você precisa ajustar. Às vezes, você não precisa postar todo dia. Eu não posto todo dia, entende? Mas isso você precisa olhar ali para dentro do seu negócio e diluir. O que você precisa fazer toda semana, por exemplo? Estatístico. Monitorar seus resultados. Monitorar os resultados. Se você não monitora... Deu efeito? Todo o esforço que você fez de ir lá, pegar a fonte, a cor, botar a paleta, pegar a imagem, fazer um post com aquele copy, com aquelas hashtags, aqui está Exatamente. dando efeito, está falando com, né, com o seu público-alvo Você ali. precisa fazer isso no mínimo semanalmente. Se você está rodando uma campanha de vendas, né, se não uma campanha, quando eu penso em campanha no sentido de que você já tem uma esteirinha de produtos e você já definiu que na semana tal você vai vender isso, né, de maneira mais intensiva, mais extensiva ali. Na outra semana você está focada, sei lá, na consultoria e tudo mais. No final do mês, você precisa também fazer um balanço para entender o que vendeu mais, o que vendeu menos, o que deu certo, o que não deu. Então, esses passos precisam estar diluídos dentro de rotinas, beleza? Isso faz parte do planejamento. Só que planejamento não é só isso. Porque se você fica preso só aqui, você não olha para cima. E aí... E justamente, né, para você chegar lá em cima, muitas vezes você vai precisar ajustar a rota. Exatamente. Por um motivo ou por outro. Você encontrou um desafio, alguma plataforma deixou de funcionar, você tem que ir para outra. Coisas desse tipo são muito comuns de acontecer. Uma plataforma de pagamento deixou de funcionar. Exatamente. N coisas, né? Sempre tem espaço para acontecer alguma coisa aqui dentro. O monitoramento serve para você direcionar o Instagram as que suas está distribuindo, ações. o Instagram que não distribui. Você precisa monitorar isso, né? Exatamente. Beleza. Então, só encerrando aqui, né, que essas rotinas precisam ser medidas, ajustadas e monitoradas. Esse é o cara do... Análise de métricas do Instagram. Exatamente. Vai lá na seção, muda sua conta profissional. Exatamente. E passa a acompanhar. Você vai ver que se você fizer intencionalmente as coisas, elas vão surtir efeito. E você vai ficar surpreso. E a gente está entrando numa era de inteligência, né, de artificial, inteligência de dados. Nossa. E certamente, assim, eu não sou uma pessoa das exatas, eu não sou uma pessoa que tem facilidade por isso, mas eu fui voto vencido, porque a gente precisa, senão a gente está largando... sabe? O tempo. O tempo é muito importante. Você está dedicando um tempo, aí você não está vendo resultado nenhum prático, não está entrando grana, e você sabe, mas por que isso está acontecendo? Exato. Porque você não está vendo o número lá. Então, a lista de competências, é que eu falei aqui no início, né, ela é gigantesca. Não é só você postar realmente, né? Você tem que ter do início ao fim, você sozinho, fazendo trabalho que uma empresa está dividida em vários setores, por várias pessoas. Exatamente. E essa frase eu acho que é uma frase de uma campanha da Nike, que é uma empresa, uma companhia, uma marca aí que usa o arquétipo do herói, né? Mas eu acho que... Bem poderosa, né? Muito poderosa. E acho que ela, assim, os arquétipos todos, ainda que a gente se identifique ou use, né, de maneira mais específica dentro da nossa marca, todos eles ensinam alguma coisa pra gente, né? E esse arquétipo, que ele tá ali dentro da tríade de motivação, de, né, mestria, risco, essa coisa de você se provar, eu acho que tem uma mensagem muito poderosa. Essa campanha, eu deveria ter assistido quando eu estava no banco, né? Ontem você disse amanhã. Então, eu queria encerrar esse aulão, que eu espero que tenha sido muito produtivo. Se você chegou até aqui, enfim, conversa com a gente, eu sou tá? bate-papo, você deu aula. Não, você trouxe muito ensinamento aqui pra gente. Então, se você chegou até aqui, conversa com a gente. Eu quero ter esse feedback. Mas eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Ontem você disse amanhã. E quando a gente não entra muitas vezes nesse ciclo, né? Você já me viu fazendo isso muitas vezes, né? Lá atrás, sim. Ontem você disse amanhã, então, para tudo na vida, é para um negócio novo, é para academia, é para qualquer coisa. Ontem você disse amanhã, a gente vai vivendo no automático, e aí chega um dia que fatalmente a gente fala, putz,
não deu certo, não realizei nisso e aquilo, e a gente se frustra, né? E aí, quando a gente está frustrado, para fazer a movimentação é muito mais difícil, Putz, entendeu? Porque a gente está preso numa você já inércia. acha que não vai dar certo. Exato. Porque a frustração, ela causa uma inércia, né? Cansa, a frustração cansa, entende? Então, não espere estar nesse momento, também não espere ter um movimento externo para te, sabe, te dar um empurrão, porque às vezes você não vai saber lidar bem com esse empurrão. Então, crie o seu próprio movimento. Beleza, gente? Então, essa foi a aula de hoje. Eu acho que, né, para começar o ano, foi um super aulão. Se você quiser mais conteúdos sobre arquétipos, posicionamento, né, de marca pessoal, enfim, falo sobre narrativa, falo sobre posicionamento, lá no Instagram, segue lá, né, o Leonardo @juliane.paris, Juliane com 2 N's. Isso aí. Enfim, e vai ser um prazer ter você por lá. Beleza? Um beijo. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.